Olá, eu sou o Bispo Samuel e vou estar com você nisso que eu chamo de um voo pelo Novo Testamento. A ideia é nós estarmos oferecendo algumas ajudas no curso preparatório para o exame ministerial dos candidatos a ministro exortador e ministro ordenado da Igreja de Deus no Brasil. Nós vamos fazer esse curso em duas partes. A primeira voltada para os candidatos a ministros exortadores e a segunda voltada para os candidatos ao título de ministro ordenado. Bom, vamos iniciar falando da preparação para a vinda de Cristo. Ela teve diversas nuances, né? Em Lucas, no capítulo 3, nós temos a questão da descendência de Jesus, que é primeiro de Adão e finalmente de José, esposo de Maria, né? A mãe de Jesus. Lucas 3:23. E aí, colocando aí para você estar acompanhando, o texto diz assim: Ora, Jesus, ao começar seu ministério, tinha cerca de 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José, filho de Eli. E lá no verso 38 nos fala da vinculação dele com Adão. Enos vem de Sete, Sete de Adão e Adão de Deus. Então ele vem dessa linhagem. E uma observação interessante que a gente tem aqui tem a ver com Ruth, a moabita que se casou com Boaz. Uma moabita que a partir da união com Boaz tem Obed. Obed é pai de Jessé, Jessé é pai de Davi. Está lá em Ruth 4:17. Portanto, Ruth foi bisavó de Davi e entrou para a linhagem de Cristo. Você tem também na preparação a questão como acontecia com qualquer rei, qualquer grande autoridade que fosse visitar um local, havia um anúncio, havia um preparativo para isso. E João Batista foi um instrumento nesse sentido. João Batista é filho do sacerdote Zacarias e ocupou a posição de precursor de Jesus Cristo. Como é que a Bíblia registra isso? Você tem lá em Lucas 1:13. Entretanto, o anjo lhe assegurou: Não tenhas medo, Zacarias, eis que a tua súplica foi ouvida, Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de João. Isabel estava grávida de 6 meses quando o anjo Gabriel apareceu então a Maria. Olha o texto aí de Lucas 1:26, está na tela para você ler comigo. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Estar desposada, irmão, significava o que para nós hoje é estar noiva. Só que noiva, naquela época, já tinha o peso de casamento. Só não havia ainda a união física, mas tudo estava sendo organizado para que então, na data de casamento, isso acontecesse. Em relação a João Batista ainda, é interessante a gente observar que mais tarde ele se apresenta como voz do que clama no deserto. Você vai encontrar isso em João 1:23. E João, eu vou colocar o texto para que você acompanhe. E João lhe disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Fazei um caminho reto para o Senhor, como disse o profeta Isaías. Bom, João anuncia Jesus Cristo, João batiza Jesus Cristo. Apesar disso, foi este João, o Batista, que depois mandou indagar de Jesus se Jesus era o que havia de vir. Ele estava preso quando ele manda fazer essa pergunta. João Batista, por amar a verdade, denunciou o pecado de adultério do rei Herodes, Herodes o tetrarca, que era um dos filhos de Herodes o Grande. E Herodes o tetrarca, então, o encarcerou. Isso está lá em Lucas capítulo 3, versos 19 e 20. Mais tarde,
João morre decapitado. Quem mandou matar? Herodes, tá? E quando Jesus recebe a notícia da morte de Herodes, ele estava em Cafarnaum. Informações interessantes, vai que você precisa disso, né? Como é que foi o nascimento de Jesus Cristo? Vamos ler no texto bíblico, né? Para cumprimento da profecia de Miqueias 5:2, sobre o local de nascimento do Senhor, Cristo nasce então em Belém da Judeia. E você tem aí Lucas 2, dos versos 1 a 7, falando disso. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia ali lugar para eles na estalagem. Então essa foi a razão de Jesus nascer em Belém. Veja que Deus é maravilhoso e ele providenciou tudo, né? Há o decreto, de modo que José tem que ir a Belém, leva a sua família e ali é feito o cadastro dele nesse censo e Jesus nasce. Bom, claro que você sabe que Jesus é a figura central do cristianismo e, portanto, é a figura central de toda a história. Com 40 dias, está aí na tela para você estar olhando, com 40 dias Jesus foi apresentado no templo. Como é que isso se deu? Primeiro, houve o ritual da circuncisão ao 8º dia de nascimento. Lucas 2:21. De igual modo, no verso 22, ao completar-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, então José e Maria levaram o bebê Jesus até Jerusalém para apresentá-lo a Deus no templo. Nós temos que retornar para compreender isso lá em Levítico capítulo 12, versos 3 e 4. Quando uma mulher der à luz um menino, ficará impura durante 7 dias, como ocorre nos períodos da menstruação. Em seguida, por causa da perda de sangue, ela ficará impura por mais 33 dias. Ao longo desse tempo, ela não poderá tocar em nada sagrado, nem poderá comparecer à tenda do encontro até que se cumpra o tempo da sua purificação. Então, por que Jesus só pode ser levado ao templo com 40 dias? 7 mais 33 dão aí os 40 necessários para esse tempo previsto na lei de Moisés. Um outro aspecto importante a ser considerado tem a ver com Jesus ir morar no Egito. Para escapar dos planos de Herodes de matar a criança, Jesus é levado para o Egito. Isso está em Mateus capítulo 2, verso 13. Também colocando aí para você acompanhar. E tendo eles retirado, ou melhor, tendo-se eles retirado, falando aqui dos magos, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Bom, ele vai para o Egito. No retorno, José fixa a residência em Nazaré da Galiléia. Está lá em Mateus 2, 21 a 23. Então se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá. Mas, avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galiléia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Olha que coisa magnífica. Um monte de sinais
importantes, né? Depois disso você tem a juventude de Jesus, e o único acontecimento mencionado é a visita dele ao templo. Isso está em Lucas 2,42. Assim sendo, no ano em que ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa de acordo com a tradição. E o verso 46 diz: após 3 dias o acharam no templo sentado na companhia dos mestres, ouvindo-os e propondo-lhes questões. Veja, esse era o método daquela época de aprendizado. Os professores ensinavam assim, discutindo com seus alunos. E Jesus agora é encontrado ali, discutindo com os mestres, né, daquele tempo. Jesus depois é apresentado para ser batizado, ou melhor, ele se apresenta para ser batizado, sob o testemunho do Pai e do Espírito Santo, viu? Quando ele é batizado, e o texto vai nos mostrar isso. Importante você lembrar que tinha o testemunho do Pai e do Espírito Santo na forma de uma pomba. Mateus capítulo 3. Vamos ver juntos? Verso 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Muito interessante a forma como o Senhor então usa todo o processo, né? Na sequência, o que nós temos na vida de Jesus Cristo? A tentação. Olha o que o texto bíblico fala sobre isso. Mateus 4:1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Foi o Espírito Santo que conduziu Jesus. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Que maravilha, né? A forma como Deus cuida de todas as coisas. A tentação foi um exercício espiritual tremendo na vida de Jesus. Vamos adiante para o início do ministério de Jesus. Quem foram os primeiros discípulos de Cristo? André, Pedro, João, Filipe e Natanael. Você vai encontrar isso em João capítulo 1, a partir do verso 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de 2 dos seus discípulos. O texto aqui vai ser específico em falar de André. E ele omite João, porque João era um escritor que fazia isso, ele se omitia, né? Quando alguma coisa tinha a ver com ele, ele costumava não colocar o nome. Mas os outros evangelhos nos deixam claro isso, que estava
André e João com o João Batista, quando então ouviram João Batista falar bem do Cordeiro de Deus, né? E os dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Aí o texto diz: era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo que João havia dito, aquilo de João, e o haviam seguido. Este achou primeiro a Simão, seu irmão, e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia e achou Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Filipe. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Então, importante você estar lembrando aí o seguinte: André, Pedro, João, Filipe e Natanael são os primeiros aí discípulos de Jesus Cristo. E sobre os milagres? Você sabe, o primeiro milagre de Jesus foi lá nas bodas em Caná da Galileia. Está em João capítulo 2, né? Jesus é convidado, falta o vinho, Maria fala sobre isso a Jesus. Jesus manda que os servos enchessem lá as talhas que foram encontradas naquele lugar, e cheias de água, manda que seja levado ao mestre-sala, e ele fica impressionado com a qualidade do vinho. Primeiro milagre, bodas em Caná da Galileia. E o segundo milagre foi a cura do filho de um nobre. Vamos ler o texto? João 4,46. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vivo, e creu ele e toda a sua casa. Pulei do 46 para o 53, né? E no 54 o texto afirma: Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia. Ok? Estamos andando juntos? Que bom. Há uma questão importante colocada aí quanto à popularidade de Jesus Cristo. Como em todo início, o primeiro ano do ministério de Jesus é chamado de ano da obscuridade, porque não há muitos fatos importantes neste ano. Seu primeiro ano de ministério foi principalmente exercido na Judéia. Alguns entendem que Jesus passou os últimos 8 meses do primeiro ano de seu ministério batizando e fazendo discípulos. Jesus ora toda a noite, queridos, antes de nomear aqueles 12. Aqueles 12 foram separados e Jesus passa a noite em oração. Esses pontos são pontos relevantes aí para o seu estudo. Já no segundo ano, nós temos aí um aumento da popularidade de Cristo, a ponto desse segundo ano ser chamado por alguns como ano da popularidade. E aí Jesus desempenha seu ministério principalmente na Galileia. Lá, eu vou te mostrar alguns textos bíblicos que falam disso. Lá em Lucas 4,14, então voltou Jesus para a Galileia no poder do Espírito, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. 4,37 de Lucas, e se divulgava a sua fama por todos os lugares da circunvizinhança. Mateus também registra algo nesse sentido, a partir do verso 23 do capítulo 4. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo.
Assim a sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias doenças e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curou. De sorte que o seguiam grandes multidões da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Uma observação importante aqui para você é que a pregação, sem dúvida, foi um instrumento usado por Cristo para atrair as pessoas. A pregação foi um instrumento usado por Cristo para atrair as pessoas. Ok? E se alguém te perguntar quanto à purificação do templo? Quantas vezes Jesus purificou o templo? 1 ou 2 vezes. Para alguns foram 2 vezes em 3 anos. Jesus expulsou do templo os comerciantes e os cambistas. Vou repetir. Jesus expulsou do templo os comerciantes e os cambistas. Você tem esses registros em João 2, do 13 a 17, e em Mateus 21, do 12 e 13. E a explicação que Jesus deu foi simples. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, porém vós a transformais em covil de salteadores. Deixa eu falar para você sobre alguns eventos especiais destacados nos evangelhos. E vou colocar aqui o slide para você acompanhar. Em João 3, Jesus explicou a um doutor da lei, Nicodemos, as verdades do novo nascimento. Está aqui um texto que precisa fazer parte não só, né, desse nosso momento, mas de toda a nossa vida cristã. O novo nascimento, Jesus, o amor de Deus anunciado na entrega do seu Filho unigênito, tudo isso é muito tremendo. Está lá em João 3, pregação de Jesus a Nicodemos. Em João 4, Jesus conversa com a mulher samaritana. Ainda que os judeus evitassem todo o contato com os samaritanos e com as mulheres, Jesus rompe aí 2 bloqueios muito significativos. Aliás, dizem que João 3 e João 4 tem aí os principais sermões de Jesus pregados para uma pessoa, né? Para curar o complexo das multidões, isso é importante. Você tem também lá em Lucas 4, do 16 ao 21, que Jesus foi desprezado em Nazaré, depois de haver lido sobre si mesmo em Isaías 61, dos versos 1 a 3. Ele estava em uma reunião na sinagoga e ele lê o texto e diz que hoje se cumpriu esta profecia, né? Dizendo que aquela profecia tinha se cumprido nele, e ele foi desprezado por isso. Mais tarde, a gente tem um outro evento interessante que está em Lucas 7, do 11 ao 17, que é o registro de Jesus ressuscitando o filho da viúva que morava na cidade de Naim. Então, o filho da viúva de Naim. Um outro registro muito interessante de Jesus. Você lembra lá de Gadara, daquela questão lá do endemoniado? Lá em Gadara, na costa oriental da Galiléia, província dos Gadarenos, Jesus cura a 2 homens endemoniados, tá? Normalmente a gente vê falar de um, mas ali eram 2, você encontra isso em Mateus 8. Jesus também cura o homem da mão mirrada, e agora ele faz isso num dia de sábado. E isso atrai a ira dos fariseus. Isso está lá em Mateus, no capítulo 12. Também no capítulo 12, Jesus se declara Senhor do sábado, e isso foi durante a celebração da Páscoa em Jerusalém. Em Cafarnaum, Jesus ressuscitou a filha de Jairo, um dos principais da sinagoga. Você tem isso em Marcos, no capítulo 5. Houve uma situação interessante que Jesus recusou pedir fogo do céu para consumir os samaritanos. Isso está registrado em Lucas capítulo 9.
a partir do verso 52. E por isso enviou mensageiros à sua frente, indo estes chegar a um povoado samaritano a fim de lhe preparar pousada. Contudo, o povo daquela aldeia não o recebeu, por notar que ele estava prioritariamente a caminho de Jerusalém. Diante de tal situação, os discípulos Tiago e João propuseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que sejam aniquilados? Poderosos, né? Mas Jesus, mirando-os, admoestou-lhes severamente: Não sabeis vós de que espécie de espírito sois? Ora, o Filho do Homem não veio com o objetivo de destruir a vida dos seres humanos, mas sim para salvá-los. E assim rumaram para um outro povoado. Os Boanerges, os filhos do trovão, estão mostrando aqui as garras. Em Betsaída, 5.000 são alimentados. Está lá em Marcos 6, 44 e 45. 5.000 alimentados em Betsaída, hein? Pois bem, uma outra questão interessante é a pergunta: quem era Jesus? Em meio a muitas especulações, foi Pedro quem disse: Tu és o Cristo. Pedro reconhece isso. Em Marcos 8, 28 e 29, você tem esse registro. Como é que o registro se deu lá? Veja aí. Responderam-lhe eles: uns dizem João o Batista, outros Elias, e ainda outros algum dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Pedro: Tu és o Cristo. Muito bom, né? E sobre a decisão de matar a Cristo? Irmãos, houve uma gota d'água nesse processo. E essa gota d'água para os líderes judeus foi a ressurreição de Lázaro. Dali resultou a decisão de matar a Cristo. Isso está em João, no capítulo 11, a partir do verso 43. E tendo dito isto, aclamou em voz alta: Lázaro, vem para fora. Então os principais sacerdotes e os fariseus reuniram o sinédrio e diziam: que faremos? Porquanto este homem vem operando muitos sinais. Desde aquele dia, pois, tomaram conselho para o matarem. Interessante, né? Deviam ter tomado conselho para reconhecer a Cristo. Mas foi lá então, na ressurreição de Lázaro, que essa decisão aconteceu. Ainda é importante a gente estar lembrando que Jesus celebrou a última Páscoa numa quinta-feira. Somente o apóstolo João relata a lavagem dos pés aos santos, tá? Que aconteceu nessa Páscoa celebrada na quinta-feira. Isso está em João capítulo 13. Para nós é essencial nos lembrar de João 13, porque é o texto que fundamenta o nosso sacramento de lavagem dos pés aos santos. João 13:4 diz: levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Em seguida derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxaguá-los com a toalha que estava em sua cintura, tá? Por ocasião então da última Páscoa celebrada em uma quinta-feira. Naquela quinta-feira, né, depois de ser preso, Jesus foi levado à casa de Caifás, o sumo sacerdote. Vou te mostrar este slide. Mateus 26, 57. Então os que prenderam Jesus o conduziram à presença de Caifás, o sumo sacerdote, em cuja residência estavam reunidos os mestres da lei e os anciãos. E aí, queridos, naquela noite o sinédrio acusava e julgava a Cristo. Fez isso durante a noite. Tem um monte de ilegalidades aí, que não é o caso de nós tratarmos agora. Futuramente você pode mergulhar nisso. No verso 59 de Mateus 26 é dito: mas os líderes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam tentando suscitar um falso testemunho contra Jesus,
para que tivessem o direito de condená-lo à morte. Grave, né? E aí, nesse processo, eles enviam Jesus a Pilatos. Pilatos manda Jesus para Herodes. E Herodes zomba de Cristo e o devolve a Pilatos. Lucas 23:11 registra isso. Porém, Herodes, assim como os seus soldados, acabaram por ridicularizá-lo e zombar dele. Obrigaram-no a vestir-se com uma capa de aparente realeza e o mandaram de volta a Pilatos. Viu? Pois bem, a gente tem que estar atento a isso. Então, Jesus é enviado a Pilatos. Pilatos manda Jesus a Herodes. Herodes zomba de Cristo e devolve Cristo a Pilatos. No processo da crucificação, teve um camarada que ajudou Jesus. Ele não ajudou de seu próprio gosto. Ele fez isso porque foi determinado a fazê-lo. Foi Simão de Cirene que ajudou Jesus a carregar a cruz. E isso está em Marcos capítulo 15, verso 21. É um homem chamado Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que passava por ali vindo do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. E a gente precisa lembrar que tudo foi muito rápido. A crucificação se deu em torno de 9 horas da manhã da sexta-feira. E Jesus ficou em torno de 6 horas na cruz, morrendo às 15 horas. 6 horas vivo, né? 6 horas de agonia. E morreu por volta das 3 horas da tarde. Ao fim, para alguns, a sétima palavra, né, ou a sétima frase de Jesus na cruz foi: está consumado, ou consumado está. Né? Nós temos esse registro em João capítulo 19, verso 30. Então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Tá ok? Interessante ter isso em mente. Depois de crucificado, é retirado da cruz, sepultado no túmulo lá de José de Arimateia, e a ressurreição se dá no domingo, na madrugadinha do domingo, né? E Jesus aparece no domingo primeiro a quem? A Maria Madalena, Marcos 16:9. Quando Jesus ressuscitou, ao alvorecer do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ok? Interessante, um dos presentes de Jesus aos fiéis no domingo de ressurreição é registrado em João 20:22, quando ele diz: recebei o Espírito Santo, né? E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Lá em Mateus, no capítulo 28, versos 19 a 20, você tem algo muito relevante ao registro das instruções dadas por Jesus a seus discípulos na Galiléia após a ressurreição. Você conhece esse texto? Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Viu aí que coisa maravilhosa? A ordem de Jesus dada com base na sua autoridade. E esta última comissão de Jesus aos discípulos também está registrada em Atos capítulo 1, versos 4 a 11. Tá? Eu vou ler para você o verso 8, que é chave para nós.
Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nesse processo aí do Cristo ressuscitado, ele aparece a seu irmão Tiago, está registrado em 1 Coríntios 15, verso 7. Depois ele sobe aos céus desde o Monte das Oliveiras. Isso está registrado em Atos capítulo 1, verso 12. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica próximo a Jerusalém, a distância de cerca de 1 quilômetro. Ok? Deixa eu falar um pouquinho para você sobre os evangelhos sinóticos. São os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. São os nossos evangelhos sinóticos. O evangelho de Mateus tem uma proposta. Deixa você ter a visualização aí. A proposta de Mateus era anunciar que Jesus era o Messias. Foi um evangelho escrito voltado para os judeus. Foi escrito aproximadamente em 60 depois de Cristo. Depois dele você tem o evangelho de Marcos. Lembra aí quem é esse Marcos? A mãe de Marcos foi influente entre os cristãos primitivos. Você tem registro dela lá em Atos 12, verso 12. Depois de assim refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. Então era uma boa crente da igreja primitiva. Marcos, o seu filho, foi aquele que foi discípulo de Paulo. E o evangelho de Marcos foi escrito na Itália por volta do ano 62 depois de Cristo. O evangelho de Marcos foi escrito, irmãos, voltado para a plebe, para o povo, para os soldados romanos, para as pessoas de uma origem mais simples. Muito interessante. Continuando aí com os slides na tela, você tem o evangelho de Lucas, né? Quem escreve o 3º evangelho. Lucas, natural da Antioquia, portanto era considerado gentil, era médico por profissão. Lucas é um evangelho para judeus e gentios, portanto é considerado um evangelho universal. É um evangelho voltado para pessoas de característica mais nobre, mais letrada. Um evangelho que tem um alcance muito maior entre as pessoas de melhor conhecimento. Tudo bem? Te falei aí sobre os evangelhos sinóticos. E eles são sinóticos porque eles apresentam a mesma biografia sobre pontos de vistas diferentes. O tema dele é o mesmo. Diferente do evangelho de João. No evangelho de João, ele não é considerado sinótico, até porque foi escrito sob uma outra perspectiva, com uma finalidade que é bastante diferente. João apresenta Jesus como Filho de Deus. Portanto, o evangelho de João é uma dissertação sobre a divindade de Jesus. João era o apóstolo conhecido como o discípulo amado. E esse evangelho foi escrito já lá no apagar das luzes do 1º século. Ele é um evangelho escrito por volta do ano 98 depois de Cristo, quando os demais livros do Novo Testamento já existiam. Possivelmente esse evangelho é tão somente escrito antes de Apocalipse. O fato é que ele é um dos últimos escritos do Novo Testamento. Findamos aqui a primeira parte. Faço votos que você tenha bons estudos, tá bom?